Olá pessoal, meu nome é Renato Novaes, eu sou professor do Departamento de Computação do Campus Salvador e sou também membro do grupo de pesquisa Sistemas Distribuídos e Otimização Redes em Tempo Real do, do IFBA, né, no Instituto Federal da Bahia. O objetivo hoje é fazer uma apresentação breve aqui sobre o uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações, para poder fazer a progressão docente, que está toda digitalizada, mas o principal motivo que me fez fazer essa gravação é o uso do bloco de assinaturas, né, que é uma necessidade que é preciso fazer utilizando o SEI, e eu percebi que muitos colegas estavam com dificuldades, muito em função dessa funcionalidade ela não ser tão trivial de se fazer usando o SEI. Qual é a ideia? A ideia é que você usa o bloco de assinaturas quando você tem um documento que precisa ser assinado em diferentes setores, tá? Então, rapidamente a gente vai passar por isso nesse vídeo. Então, na agenda aqui eu vou falar um pouco sobre a progressão docente, como ela está sendo feita hoje no IFBA, e aí, caso você não tenha nada a ver com a progressão, acho que o ponto mais importante é entender como que funciona a questão dos blocos de assinatura, tá? Então, a progressão docente hoje, ela precisa criar um processo no seu setor de origem, e você vai ter que adicionar os documentos, inicialmente a RDV, né, requerimento de direitos e vantagens, depois você vai fazer toda a documentação da progressão, tem um documento de progressão no próprio SEI do IFBA, para você preencher, e você vai anexar toda a documentação comprobatória, colocar um despacho que confere com o original, onde outro professor, outro funcionário público deve assinar, né? E por fim, feito tudo isso, você precisa coletar as assinaturas. No mínimo, você vai precisar da assinatura de um coordenador de curso, do qual você está associado, do seu chefe de departamento e também da comissão interna. E aqui é que aparece o problema que faz a gente necessitar do uso de bloco de assinaturas, porque o coordenador ele não faz parte, né, do mesmo setor do departamento. Vai existir um setor específico para coordenação, ainda que esse professor coordenador ele faça parte do seu departamento, mas ele assina como coordenador em outro setor. Então, um determinado documento que a gente vai ver, mais especificamente esse documento aqui de progressão, ele precisa ser assinado dentro do seu departamento e também pelo coordenador no departamento dele. Então eu vou simular aqui dois setores, fazer todo o processo e mostrar como que isso é feito, tá? Para isso ser possível, eu preciso fazer o bloco de assinaturas. E aí é onde eu vou ter que passar por todo esse passo a passo aqui do bloco de assinaturas. Antes de passar nesse passo a passo, eu vou executar essa primeira parte aqui de criação da progressão docente. Então vamos aqui, eu estou com dois browsers abertos aqui, um deles está aberto aqui no GSource, que é o meu grupo de pesquisa, e eu tenho outro aqui aberto no PPGESP, que é o setor correspondente ao programa de pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Produtos, que é a pós-graduação da qual eu faço parte, que é uma pós-graduação aqui do IFBA, tá? Então a primeira coisa que deve ser feita, conforme o passo a passo foi colocado aqui, é criar o processo, né? No nosso caso aqui, você vai iniciar um processo, escolher, se não estiver aparecendo, você clica aqui tiver um maisinho aqui, você clica no mais para expandir e procura por progressão funcional docente. Aí você vai colocar a especificação que você quiser, né? Por exemplo, progressão funcional, progressão Renato Novaes, como você preferir, né? Vou botar Renato Novaes, essa opção aqui, de D304 para D404. Isso aqui é basicamente uma descrição só para te orientar. Você pode botar restrito, assim só os setores que tiverem acesso ao processo vai visualizar, o público onde todo mundo que tiver acesso ao SEI vai poder visualizar. Deixar público mesmo, vou salvar, e aí é criado um processo, tá? Esse processo está aberto no GSource, que é o meu setor que está representando aqui como se fosse o meu departamento, né, onde eu estou criando a minha progressão inicialmente. Eu vou agora utilizar esse processo aqui, né, para poder fazer os demais passos. Uma vez criado o processo, ele já está aqui, já foi encaminhado aqui para o PPGESP, mas inicialmente tem um porquê disso aqui, não é só questão de visualização, mas eu teria que fazer esse encaminhamento depois, eu vou mostrar isso, tá? Então vocês abstraiam o fato de ele já estar aberto lá já. O processo naquele momento que foi criado, ele não foi enviado ainda. Então o próximo passo é
criar a RDV, Requerimento de Direitos e Vantagens. Então a gente vai incluir um novo arquivo, você vai procurar Requerimento de Direitos e Vantagens, se não existir aqui nessa lista, você expande Requerimento de Direitos e Vantagens. Pronto, é esse documento aqui, a RDV, você coloca público ou restrito, vou botar público aqui, cria o documento, aí obviamente você vai precisar fazer o preenchimento dele todo aqui, tá? Não vou fazer isso aqui, preencher aqui para onde você vai enviar, né, os dados seus, a informação toda necessária, o assunto, a progressão, informações adicionais e local e data. Uma vez feito isso, tá? Vou botar só aqui Renato Lima Novaes, salvar, e vou agora assinar esse documento. Feito isso, você assina o documento. Assinei aqui como líder do grupo de pesquisa, que eu sou líder, mas na verdade era para assinar como professor mesmo, mas tudo bem, tá? Esse é o primeiro passo, né, que você criou a RDV. O próximo passo é criar o documento de progressão, no mesmo processo. Então você insere um novo documento no seu processo. Esse documento, você vai pesquisar por progressão funcional. Será que não tem aqui? Progressão. Progressão. Quais são as opções que tem aqui? Aqui, a progressão docente, no nosso caso, esse aqui da resolução de 2014. Tá? Eu vou abrir ele aqui. Aí ele também já abre um formulário, tá? Que tem muita informação, né? Que segue o padrão aqui do IFBA, onde você vai colocar, preencher todos esses dados, né? Esses dados são baseados na portaria específica, tem uma planilha para isso também. E observe que precisa assinar o coordenador de área de curso e o chefe de departamento. E por aí vai, tá? Tem também o membro da comissão. Depois de você preencher tudo isso aqui, você vai salvar. E você que assina esse documento, tá? Primeiro assinar esse documento é você dizendo que ele está finalizado. Assinei. Ok? Esse documento ele precisa ser assinado esse documento aqui ele vai precisar ser assinado pelo coordenador, pelo chefe de departamento e pela comissão que você escolheu. Se a sua comissão é do próprio departamento, tudo bem, ela vai ter acesso a esse documento em algum momento, mas se ela é de outro setor, você vai precisar fazer a mesma questão do bloco de assinaturas, incluir o setor dessa comissão ou desse professor que faz parte de outro setor. Tá? Outro passo que precisa ser feito depois de fazer essa parte da progressão aqui é colocar os anexos, né? Toda a comprovação. Existe uma planilha que você deve preencher. Essa planilha ela tem os itens, a pontuação, né? E tem uma coluna para você colocar as páginas correspondentes, né? Onde é que está a comprovação daquilo, tá? E aí você tem que se atentar a cada um desses itens aí com as comprovações. Você deve depois imprimir isso aqui, gerar um PDF disso daqui, da impressão dessa planilha, tá? E aí você vai gerar um anexo. Esse anexo, no meu caso aqui, eu vou anexar um documento que eu tenho aqui, vou incluir um documento externo, vou botar aqui comprovação, talvez. Aqui acho que não tem nada aqui. Não precisa ser necessariamente comprovação, não. Vou botar isso, botar data, seleciono o arquivo. Esse arquivo ele tá progressão Renato Novaes, acho que é esse aqui mesmo. Open. Espero carregar, né? Possivelmente é um documento que ele é um pouco tem um tamanho razoável, né? No meu caso aqui eu já diminui o tamanho do PDF. Nível de acesso, vou botar público também, confirmar. Pronto, se você abrir esse documento, ele tem aquela planilha que eu falei, eu numerei todo o PDF, tá vendo? Para facilitar a comissão e os avaliadores da CPPD. Tem aqui os meus horários.
e tem também toda a comprovação dos documentos da pontuação que eu sugeri lá, né? Que eu disse que eu tinha. Então, participação em grupo de pesquisa, participação em evento, palestras, registro de software, publicações em periódicos e outras coisas mais. Aí vai depender de cada um, né? As suas comprovações, tá? Então, esse é outro documento que são os anexos. Outra coisa que é necessária é você criar um despacho aqui, simples, um despacho simples, onde você vai pedir que a comissão, né, ou outro professor assine esse despacho, informando que os anexos, né, desse documento aqui confere com o original. Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu vou colocar João da Silva, né, um colega meu, João da Silva, né, suponha que seja um colega seu, informo que os documentos apresentados pelo professor Renato Novaes no anexo. Aí é interessante você colocar essa numeração aqui para poder fazer essa associação. 1472 930. Os documentos conferem com o original, tá? Salva. Aí você vai falar com o João da Silva para entrar lá no processo. Se ele fizer parte do seu mesmo setor, ele vai ter que entrar nesse documento, clicar nele e fazer a assinatura dele, né? Ele vai verificar a comprovação lá de alguma forma e vai fazer a assinatura dele para assinar comprovando com o original, conferindo com o original, tá? Então esse é um passo que precisa ser feito. Bem, feito isso, tem que passar agora para a coleta das assinaturas. Então preciso que o coordenador, que é de outro setor, assine, e preciso que meu chefe de departamento assine e a comissão interna assine. Então vou assumir aqui que o chefe de departamento e a comissão seja toda do meu setor do GSoft, mas o coordenador é de outro setor. Então se sua comissão tiver alguém que é de outro setor, o processo é o mesmo que eu vou fazer aqui para o coordenador. Isso aqui tem a ver com o que a gente chama de bloco de assinaturas. Então o bloco de assinaturas ele permite que um documento de um processo seja assinado em diferentes setores. E os passos para utilizar o bloco. No menu lateral, né, você vai criar o bloco, vai ter que entrar no processo, depois no documento de interesse, clicar em adicionar em bloco e no menu lateral disponibilizar o bloco. E por fim, né, quando você disponibiliza o bloco, o documento passa a ser, você tem que enviar o documento lá, né, o processo para outro setor, aí o coordenador vai poder assinar esse documento lá no outro setor. Nesse momento, todo mundo que está no setor de origem não consegue mais assinar o documento. Para que as pessoas do setor de origem possam assinar o documento, você precisa cancelar a disponibilização do bloco. Então, é esse passo a passo aqui que a gente vai executar agora. Então, vamos lá, né? Eu preciso que o coordenador assine, né? Então, a primeira coisa é o seguinte. Eu vou aqui no menu lateral, vou aqui em blocos de assinatura e vou criar um bloco aqui, ó. Novo bloco. Tá? Então, eu vou botar aqui progressão Renato Novaes, tá? E vou dizer qual setor que eu quero, ou os setores, né? Porque às vezes só a comissão que vai assinar tem gente de outros setores. Então, você vai ter que colocar aqui o setor. No meu caso, eu vou botar o PPGS, porque é o setor que eu estou usando aqui como exemplo. Salvar. Aí vai ter essa opção aqui, disponibilizar o bloco, ó. Só que eu só posso fazer isso depois que eu inserir o arquivo nele. Se eu tentar fazer agora, ele vai dizer que não tem ainda documentos. Então eu vou lá no processo agora, próximo passo, abro o processo, clico no documento que eu quero que as pessoas assinem e vou aqui nesse íconezinho, incluir em bloco de assinatura, seleciono o processo que eu quero, o bloco que eu quero, incluir, pronto, já está no bloco. Agora eu volto lá em bloco de assinaturas e disponibilizo o bloco. Antes de disponibilizar o bloco, olha o que eu vou fazer, eu vou enviar o processo para o PPGESP. Vou enviar o processo para o PPGESP. Na verdade já está enviando, né? Mas vou simular que envio PPGESP. Enviar, tá? Neste momento, se eu for no setor do PPGESP, atualizar aqui, vai estar o processo em vermelho, que acabou de chegar.
Se eu abrir aqui, ó, o despacho não está assinado, né? Por isso que muitas vezes acontece esse erro, né? A pessoa não assina no setor, envia, e aí quem está no outro setor não consegue visualizar o documento. Mas o documento que eu quero visualizar é esse aqui, ó. Observe que eu não consigo assinar ele aqui, tá vendo? Não tem como eu assinar. Bem, para isso ser feito, eu tenho que, lá no meu setor de origem, no caso de sorte, eu preciso disponibilizar o bloco, que é o último passo. Bloco de assinatura, vou aqui disponibilizar o bloco. Disponibilizei, tá? Se eu voltar aqui agora no setor do PPGESP, dar uma atualizada aqui no processo, observe o seguinte, ó. Quando eu clico aqui no documento, já aparecem as canetinhas para eu poder assinar. Então eu assinaria aqui, ele não vai deixar assinar porque Renato Novaes novamente. Ele vai falar que eu já assinei o documento, tá? Mas aí o professor coordenador iria assinar o documento aqui, tá? Depois que ele assinar, se você vai pedir, depois que ele te avisar que assinou, se você for tentar gerenciar o processo aqui, ou pedir para o seu chefe assinar, ou a comissão assinar internamente aqui, observe que ninguém consegue assinar mais, entendeu? Então, é o último passo, ó. Eu disponibilizei, eu criei o bloco, adicionei no bloco e disponibilizei o bloco. Aí o coordenador assinou. O último passo é cancelar a disponibilização do bloco, depois que o coordenador assinar. Então, eu preciso, novamente, em blocos de assinatura, cancelar a disponibilização do bloco, ok? Então, se eu voltar agora no processo, que é esse processo aqui, já está liberado para assinatura, aí o chefe de departamento poderia assinar e a comissão, se ela fizer parte desse mesmo departamento, ela poderia assinar também. Se ela fizer parte de outro departamento, tem que fazer o mesmo processo, tá? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.